Oi, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas, com imagens geradas pela BCC Television, a nossa grande emissora, e também fica disponível o programa no nosso site www.livrosemrevista.com.br e também pelas redes sociais todas por aí. O programa Livros em Revista sempre tem e teve o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com elevado teor de cultura. Desta feita não será diferente. Recebemos aqui o grande professor da Unisa, fotógrafo, quase um bom arquiteto, quase um bom arquiteto, um sujeito voltado para as artes, principalmente as artes medievais, que esteve me relatando aqui agora há pouco como que ele se infiltrou, se enfronhou nesse lance de artes medievais, e eu fiquei também com vontade de participar desta loucura. Mas, em suma, eu estou falando de Jack Brandão, que nos visita e nos dá a honra da presença. Antes de passar oficialmente para ele, eu quero dar uma dica para vocês. Uma dica e uma felicitação. A sugestão é, acessem, por gentileza, facebook.com/Mulheres com Direito. Trata-se de um belíssimo movimento liderado aí por advogadas que tem por condão levar às mulheres o que elas merecem e todos aqueles, a palavra chavão, empoderamento que todas as mulheres merecem, e tenho certeza absoluta que elas levarão com muita galhardia este movimento. E olha, visa não só eliminar maus tratos, o feminicídio, aquelas coisas todas. Em suma, acessem, não só mulher, homens também poderão e deverão acessar para saber o que está acontecendo e como eles devem proceder para agirem devidamente com as nossas boas mulheres. Parabéns a todas vocês, que vocês continuem assim firmes, solertes, que nós precisamos muito que essas boas coisas venham à tona. Mais uma vez, parabéns para vocês todas. Jack Brandão, agora é oficial, hein, velho? Estamos aqui. Professor, consultor acadêmico, pesquisador de arte medieval, como eu havia dito para vocês, mestre e doutor em literatura, dentre as demais talentosas atividades da matéria, que lançou Douglas e o Livro da Luz, pela editora Lumen et Virtus. O nome é bonito, né? Lumen et Virtus. Luz e força. Luz e força. Muito bem, muito obrigado, professor. Prazer. Escuta, esse é o teu primeiro livro, não? Não. 20º? Nada, já tenho outros livros. Eu tenho, por exemplo, eu sou poeta, então eu tenho livros de poesia, tenho livros acadêmicos. Bom, é uma carreira. Pô, você é jovem, você é bastante jovem. Eu fico feliz pela sua. Uma carreirona toda. Não, é verdade. Nós não nos conhecíamos pessoalmente, a primeira vez que eu o vejo, e realmente foi uma surpresa boa. Você tem um aspecto jovem, pelo menos jovial. Oh, que bom! O que já é um grande negócio, né? Não, imagina se eu tivesse sem a barba, porque eu deixei a barba de novo. Mas eu gosto muito de barba, então a barba tá branca e mostra muito, né? Não, mas a barba branca ou preta, ou qualquer outra cor, rouba uns 5 a 10 anos. Sim, verdade. Pessoa. Isso eu me lembro quando eu tinha, por exemplo, 30 anos, eu minto, que já 30 deixava anos, eu tinha 20 anos, 19 anos, eu deixava, quando eu saí do exército, eu servi o exército. Aí eu deixei, falei, não quero mais fazer barba, pelo menos por um tempo. Então durante um tempo eu deixei a barba. Eu tinha 20 anos, 19 para 20 anos. Nossa, me davam 35 anos na época. Eu pego foto, eu olho assim, meu Deus do céu. Como é que eu consegui ficar mais novo? Mas é exatamente isso. Fora a grande modéstia, naturalmente, lógico. Não, mas o tempo passa, não tem jeito. Ah, só que aí você... Passa e é cruel, o espelho também é cruel. Não dá, e outra coisa, e o trabalho que dá para ficar pintando esses fios de branco é algo terrível. Hoje eu deixei aqui. Mas vem cá, você não pinta a barba de branco, mas o cabelo, com certeza, de preto você pinta, né? É engraçado você ver, mas você sabe que já me perguntaram isso. Escuta, é verdade, é um já contraste, me perguntaram, né? Isso. É engraçado, minhas filhas falam, papai, é engraçado, sua barba branca e seu cabelo preto. Eu falo, você viu, eu era ruivo,
Então, durante muito tempo eu era ruivo. O que é? Você é um camaleão, vai bom, se transformando, vai ser... Mas é o tempo. Daqui a pouco, eu vejo o seu cabelo branco assim, eu falo, um dia eu vou chegar lá. Um dia eu vou chegar lá. Eles são bancos que sobraram. Né? Aliás, você sabe como chama o meu corte de cabelo? Piscina. Piscina. Sabe por quê? Não. Porque de cima você vê o fundo. Tô vendo que o meu daqui a pouco tá chegando igual. O meu já virou aeroporto. Escuta, o Jack como é que é o livro? Douglas e o Livro de Luz. Bom, a que devemos? Bom, o Douglas e o Livro de Luz é uma coisa muito interessante. Como nós estávamos conversando em off, eu vou até comentar rapidamente Por favor, a minha questão. Espaço é teu. Muito obrigado. A questão toda é a seguinte, eu há muitos anos, eu trabalho com a questão da imagem. Então, por exemplo, eu comecei meu mestrado, antes do meu mestrado, na realidade, eu sempre fui voltado à pesquisa. E uma das minhas pesquisas primordiais, que comecei, na realidade, com ela, foi a questão do nazismo. Então, eu comecei a escrever um romance sobre o Hitler, isso já faz muitos anos. Foi antes do meu mestrado. Terminou o romance? Não, acabei ainda, só para você ter uma ideia. Então, eu tenho quase 400 páginas escritas, que é um romance acadêmico. Aí eu entrei no mestrado na USP. Entrei no mestrado. Como mestrado, ainda continuei escrevendo o livro. Aí entrou o doutorado, já foi impossível. Então, quando eu entrei no doutorado, eu não consegui mais conciliar. Então, só para você ter uma ideia, então é algo que já existe anteriormente ao mestrado e doutorado. Naquele momento, o Douglas era um germe. Eu havia pensado em criar o Douglas, por quê? Porque um dos objetos do meu estudo é a questão da imagem. E me chama muita atenção, hoje ainda de maneira muito mais especial do que naquele momento, como as pessoas não conseguem compreender a imagem na sua totalidade. Porque nós temos uma falsa impressão de que a imagem é algo extremamente simples de se ver e simples de se ler. E quando eu digo de se ler, eu digo entre aspas. Por que entre aspas? Porque durante muito tempo eu tive muitas discussões com os meus alunos a respeito da questão da leitura da imagem. Porque todas as vezes que eu dava uma prova ou fazia uma atividade, eu colocava, leia a imagem tal e faça a atividade. Aí os alunos me perguntavam, poxa professor, mas nós não temos ler só texto? Desde quando que se lê imagem? E eu falei, desde sempre. Então você vê, entrei no mestrado, eu trabalhei com a questão do barroco. Ou seja, eu fiz uma análise de um poeta alemão chamado Andreas Gryphius. Então eu fui trabalhar com o barroco alemão. No doutorado eu também trabalhei com o barroco alemão. Não só com o Gryphius, mas ampliei o escopo com grande parte do leque dos autores alemães, dos autores barrocos alemães. Só que no mestrado já me chamou a atenção uma coisa de modo especial, que foi a recepção. Como eu recebo essa imagem, que é aquilo que eu chamo de imagens extemporâneas, hoje. Por quê? Começou a me chamar muito a atenção o fato de que os meus alunos já não entendiam mais as imagens literárias. Eu vou dar um exemplo, eu dei aula do Dante Alighieri, que você conhece. Então, eu dei aula no Dante. São Paulo, para quem não... Dante Alighieri é um colégio formado basicamente pela colônia italiana, aqui em São Paulo, no bairro dos Jardins, um colégio primaz. Exatamente, um colégio top, um colégio que tem 100 anos já, que é de 1911, se não me falha a memória. Bom, então, e me chamou a atenção que os meus alunos, eu ia trabalhar com a questão do barroco, por exemplo, eu ia trabalhar com o Gregório de Matos, e eles não conseguiam mais entender as imagens. E eu falava, caramba, mas são imagens religiosas, no mínimo. Cordeiro, o que é cordeiro? O que é... E eu falei, Mas aí é um lance de cultura, né? Não, mas não é. O tempo foi mudando, o pessoal começou o quê? A esquecer realmente. Além da questão da própria cultura. Eu falei, caramba, uma cultura religiosa é o mínimo que você tem que saber. Você não precisa ser... Uma coisa que me chama a atenção, por exemplo, na Europa, e que nós não temos no Brasil, é o seguinte. Na Europa, mesmo que a pessoa, a família se diga ateia ou agnóstica, ateia não, agnóstica, eles colocam os filhos ou na escola dominical, no caso dos protestantes, na região protestante, ou no catecismo, na região, por exemplo, onde há o domínio católico.
Por quê? Não pela doutrinação, entre aspas, mas para que ele aprenda o quê? Cultura. A história. Exatamente. No Brasil nós não temos isso. Pelo contrário, você rechaça isso. Então é algo que eu comecei a notar nos meus alunos. Então, a partir daí eu falei, opa, tem alguma coisa diferente aqui. Então, no doutorado, o que começou a me chamar mais atenção foi a questão da própria imagem. Como esses alunos, como esses jovens, como essas pessoas estão olhando, estão lendo as imagens. Daí me surgiu a ideia do Douglas. Porque o Douglas e o Livro de Luz, na realidade, é exatamente isso. Busca ser uma arqueologia imagética. Logo no início do livro eu coloco assim, um romance dito iconofotológico. Porque a iconofotologia é exatamente o quê? A iconofotologia é a minha teoria da imagem. Quando eu digo minha, é porque eu estou construindo a teoria já faz mais de 20 anos. Tanto que eu estou para lançar o meu livro sobre a iconofotologia. 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 A iconofotologia, o nome vem de 3 nomes, de 3 palavras gregas. Icono vem de eikon, que significa imagem em grego. Foto vem de fotos, ou fós, que é luz, que vem a palavra fotografia, que é o quê? A escrita de luz. E logos vem da palavra imagem. Então, nós temos a chamada iconologia, que é o estudo das imagens. Nós temos a iconografia, que é a escrita das imagens. E tem aquilo que eu chamo de iconofotologia, que é como nós lemos essas imagens de tempos extemporâneos, à luz da sua época. Então, o livro Douglas e o Livro de Luz vai trabalhar exatamente isso. É um livro denso, você leu, então você viu que realmente não é algo... se coloca como um livro infanto-juvenil, mas eu me questiono Pega muito. muitos adultos pelo pé. Exatamente. Não é fácil, né? Apesar de você determinar, com aspas também, né? O público infanto-juvenil, até pela capa, né? Sim. Mas dá leitura para qualquer curioso, independentemente de idade. Porque lá eu tento trabalhar com, por exemplo, a história, o enredo, se passa no primeiro ano que nós chamamos hoje de ensino médio. Não há temporalidade no Douglas. Na realidade, o Douglas não há temporalidade, não há espacialidade, não há um espaço pré-definido, ou seja, você não sabe se é Brasil, se é Europa, não há local definido, não há tempo definido. Só a única coisa que nós podemos pensar no tempo é uma época pré-internet, por exemplo. Não há celular, ou seja, a pesquisa é como há um tempo atrás. Isso naturalmente foi proposital. Sim, sim. Que não é que você escreveu há 500 anos. Não, naquela época já havia, por exemplo. Mas havia, mas realmente foi proposital. Para buscar a questão da pesquisa. Porque do cerne, eu acredito, que todo professor, ele deve ser, antes de tudo, um pesquisador. Ou incentivar a pesquisa. Exatamente. E levar os seus alunos a se tornarem pesquisadores. O grande problema pelo qual nós estamos passando hoje, na sociedade brasileira de modo especial, é esse. Nossos alunos não são pesquisadores. Nossos professores não são pesquisadores. Mesmo com as facilidades da internet. Mas, eu fiz exatamente uma colocação dessa no Douglas. Há uma parte no Douglas, você deve lembrar, que eu falo o seguinte: vai chegar uma época em que as pessoas vão ter tudo e vão ter o mundo todo às suas mãos, mas não vão saber empregá-las, não vão saber usar, que é a internet. Eu costumo dizer que as pessoas estão tendo muita informação, mas não formação. Exatamente. O que é um desastre, na minha opinião. Lógico. É claro que é a opinião de um ser jurássico, concordo plenamente, sem ironia. Não, mas não há jurássico, Não vejo dessa forma. O que eu temo, eu vejo meus netos, por exemplo. Você vai conversar com eles, eles não conversam mais com você. O abraço é um abraço protocolar. Isso é um padrão. Não, isso é triste, O beijo é um beijo protocolar. E depois os caras não levantam a cabeça e ficam no joguinho, ou não sei o quê. Você vai nos restaurantes, as crianças pequenininhas. Tem lá babá. A gente chamava antigamente a televisão de babá eletrônica.
Hoje você tem o smartphone, que você faz do telefone, tem telefone especial para bebezinhos e tal, não sei o que, tal. Então eu acho que nós estamos entrando, apesar de toda a disseminação desta informação toda, talvez até por excesso de informação. Exatamente. Você fica, eu estava comentando contigo agora há pouco, que eu já não estou mais conseguindo atender todas as pessoas que me procuram. Não estou dando uma de gostosinho. Não, sim, é porque não está concordo. dando mais tempo mesmo, não tem jeito. Agora, me fala uma coisa, por que você escreveu Douglas? Algum? Bom, Por Douglas... que Douglas e não João, Zé? Não, sim. Douglas, bom, é triste que eu vou falar spoiler aqui, mas não tem jeito, né? Não, faz um spoiler. Por que você matou aquela coitada da professora? Nossa, não. Sem querer dar spoiler, em absoluto. Mas vamos voltar ao Douglas. O Douglas, a palavra Douglas, na realidade, é uma palavra de origem quase, vamos dizer, meio germânica, mas voltada para a questão para holandês, que significa aquele que saiu da lama preta. Nossa. É o que saiu da lama preta. Então aí eu faço um jogo, porque nós temos, a nossa sociedade, ela coloca o negro como algo inferior, como alguém inferior. Nós estávamos acostumados a isso. Felizmente estávamos. Eu acho que pena que a gente queria acreditar nisso, né? Mas não é bem assim. Não, né? Por sorte, eu jamais acreditei nisso. Mas as pessoas, infelizmente, nós temos uma sociedade ainda que tem muita gente que acredita nisso. Eu não vejo diferença, eu acho que nós somos todos iguais, não vejo, não é a pele que vai fazer a diferença. Isso é papo para boteco. Mas exato. Aí o que acontece? O Douglas, então é isso. O Douglas é o negro, na realidade, certo. E o antagonista do livro é o Bianchi. Bianchi em italiano é branco. Então aí eu tento fazer um cruzamento para mostrar que realmente é um pouco diferente. E o Douglas, ele vem à luz do quê? Do conhecimento. Certo. Então, independe da origem, se é pobre, se é negro, se é isso. A luz do conhecimento, que o livro de luz, na realidade, é um livro de todo o conhecimento da humanidade, ele está aberto a todos. Então, mas para que você alcance o livro do conhecimento, que é o livro de todo o conhecimento humano, que é o livro de luz, você demanda o quê? O esforço pessoal, o esforço do grupo, que é algo muito importante. Nós temos de ver que... Eu tenho um dos protagonistas, é negro também, e esse protagonista, ele mostra exatamente isso, que ele consegue galgar pelo grupo, o grupo vai fazer com que ele cresça. Então nós temos de estar inserido no grupo. Então a questão do Douglas é essa, agora a professora, coitadinha. A Rosaura é porque ela sabia demais. Nem todos aqueles que sabem demais podem viver, que é o que acontece muitas vezes. Você sabe, de repente as pessoas vão sumindo. Por quê? Porque sabem demais aquilo que não poderiam saber muitas vezes. Então desaparece. E a Rosaura aconteceu isso. Não vou falar muito, porque... Eu tô quietinho. Senão aí eu esperando. Vai falar. Aí eu vou acabar... Mas você falou um negócio, um lance agora interessante. As crianças do teu livro, vamos chamar de crianças. Sim. Né? Elas têm um padrão mediano, né? Financeiramente falando. Não, só... uma menina, porque o Douglas é pobre e... Sim, mas não... É porque é que tá, eu não dou, no colégio, por exemplo, é isso que eu te falei, que não há tempo e não há espaço. O colégio, a priori, é um colégio público. Certo. Então não dá para ter, não há diferença, você não tem como mensurar isso. Porque todos estão lá no colégio. E numa dessas, como elas estão mais ou menos numa mesma faixa etária... Exato, estão todos juntos. Estão todos juntos. Estão todos juntos. Fora um egrégor interessante aí, que é uma... tipo o ombro a ombro. Exatamente, porque a ideia, por exemplo, vamos pensar na Alemanha. Bom, você é alemão... Bom, nada é perfeito, né? Então vamos pensar na Alemanha. A Alemanha é isso. Ou seja, o colégio é público. Não, na Itália também. Na Itália, bom, na Europa, de modo geral, o colégio é público. O colégio particular, isso eu comento aqui com os meus... Eu comentava quando eu estava falando colégio. Para quem eram os colégios particulares? Ou para quem normalmente se direciona no colégio particular na Europa? Para pessoas extremamente ricas. Não é como nós aqui. O cara está se matando para pagar um colégio. Não é isso. Quando eu digo rico, é rico mesmo.
ou para as pessoas de determinadas... como nós temos aqui italiano, francês, determinadas culturas, ou para pessoas que têm problemas sérios de sociabilização. Caso contrário, todos vão para o colégio público. Olha, eu me lembro quando eu era criança, os melhores colégios eram os públicos. Mas exatamente. Você fazia uma espécie de... Havia em São Paulo, no Colégio Pedro II, que quando eu estava na fase de entrar nesse tal colégio, claro que eu não passei. Fazia vestibulinho. Fazia um vestibulinho. Exatamente. Não chamava vestibulinho, exame para admissão. Exatamente. Não era para qualquer um. Não era. Não bastava ser bom, tinha que ser excelente. Ótimo, exatamente, é isso que eu digo. E depois a coisa foi degradando, degradando. Hoje, você estudou onde? Colégio público? Aí o pessoal já te olha meio... Teu currículo não é bom. Como se você pudesse mensurar isso. Perfeito. E o Douglas é isso. Então todos estão no colégio. Ou seja, todos não pagam. Então nós temos a filha do juiz, que é uma das personagens principais, e o Douglas também, por exemplo, que está lá. O Luciano, que é o mais pobre de todos, é o Luciano. Então eles todos estão lá e todos têm essa possibilidade. É a questão do ombro a ombro, ou seja, um precisa ajudar o outro. E todos vão sendo ajudados porque todos acabam pegando a ideia do Douglas, que é a ideia da pesquisa. Porque aquilo que eu digo para você, e digo para todos, sem um aluno pesquisador, nós não temos uma escola boa. Mas isso é algo que o professor tem de levar, o aluno tem que ficar dando a chama. Tem que suscitar, né? Exatamente. Se você não suscitar isso... Agora, você não acha que também a degradação do ensino público em função até de baixos salários e tal, uma coisa acaba levando a outra, ou seja, qual é o tesão que um professor tem? Nenhum. De ficar incentivando? Porque se ele incentiva o aluno a fazer pesquisa, e o jovem é uma tábula rasa quase, tudo que você põe ali floresce. Eu vou dar um exemplo para você, Ralph, uma coisa... Eu tive uma experiência muito boa no Estado. Eu dei aula no Estado durante 10 anos. Durante 10 anos, olha, e nós tivemos, durante uns 4 anos, eu fui para uma escola, como eu falei, depois do Grajaú, que aqui é uma região da Zona Sul, uma região extremamente pobre de São Paulo, no Jardim Liana. Foi a melhor experiência pedagógica que eu tive na minha vida. Só para você ter uma ideia. Lá naquele momento nós tivemos um diretor extremamente bom, capacitado, e nós fizemos um projeto em que nós dávamos, só para você ver, eu era o coordenador de línguas. Nós tínhamos alemão, francês, espanhol, italiano e inglês. O aluno chegava no ensino médio, ele escolhia. Nossa. Você não tem noção que foi isso. Não dá para ter noção. Então nós trazíamos o aluno para o sábado, por exemplo, nós fazíamos os alunos estudar, fazíamos o aluno pesquisar. As feiras científicas eram coisas malucas. Muitos desses alunos entraram na USP na época, enquanto a grande maioria não entrava. Nossos alunos entravam na USP. Então, é o trabalho do pesquisador. Agora, você tocou num ponto que tem muito a ver, lógico. Um professor, não é nem a questão que o professor não tem tesão de dar aula. O professor não aguenta de tão exaurido que ele está de dar aula. O cara, para ter um salário digno, o cara tem que dar aula 3, 4, 5 escolas. Por dia, né? Por dia. Com uma sala de 50 alunos, não há ser humano que consiga chegar a esse povo. Não, e se ele consegue incitar os alunos à pesquisa, ele vai agregar mais trabalho, porque ele não tem tempo. É aonde eu ia chegar. Não tem tempo mais. Esses nossos alunos, só para você ter uma ideia, eu me lembro que uma vez eu briguei assim, discuti com uma aluna em sala, exatamente por causa disso. Depois nós nos tornamos grandes amigos. Por quê? Porque você começa a trabalhar o aluno, fazê-lo pesquisador, fazê-lo questionador, ele vai te questionar. Lógico. E ele não vai aceitar tudo. E era o que acontecia. Os professores que vinham, por exemplo, de outros colégios que iam dar aula lá, eles não aceitavam, eles achavam algo extremamente... chicotada, né? E quando nós tínhamos as reuniões, ela falou, tal aluno é horrível. Eu falei, opa, como? Então, havia o corpo docente que estava há muito tempo lá, como você vai falar de tal aluno? Porque eles não sabiam o que era, que na verdade é a dialética.
É o ir e vir, é o ir e vir, é o ir e vir. Eu passei por isso, eu dei aula num colégio noturno uma vez, um bairro bem pobre aqui em São Paulo, mais ou menos, só que na Zona Leste. Eu passei por isso também. Olha, cuidado com aquele fulano lá, isso, cuidado com aquele lá. Depois... Bom, Você aí, foi descobrir que... Aí já o entrevistado é você aqui, mas é por aí, por aí. O professor que vem de fora já, além do preconceito natural, ainda ele é eivado por informações desastrosas, que o deixam até mais atemorizado. Exatamente, fica com o pé atrás sempre. Fica. E aí, coitado do aluno, ele está lá à espera de alguma coisa que você tem que dar, é a tua obrigação. Porque o professor, antes de mais nada, é um estoico, é um idealista. Particularmente no Brasil, o cara é um idealista. Infelizmente, é desrespeitado, hoje ele é desrespeitado, ele apanha na sala de aula e vai por aí. Aí então fica um turvelínio de situações que você não sabe mais quem deu o primeiro tiro, quem é quem. É engraçado, isso é algo extremamente triste, porque você vê, eu sou professor. Sim, e jamais deixará de ser. Exatamente, eu não estou professor. Sim. A grande sacada do verbo ser e estar no Brasil que... Você não é professor porque você quer ganhar dinheiro, é porque é um intuito, é um talento, e é talento. Mas é talento mesmo, você tem que ser ator. O professor tem que ser ator. Agora, quando você entra numa sala, como eu havia dito, 50 alunos, o pessoal cansado, noturno muitas vezes, o pessoal já trabalhou o dia inteiro. Tem cara que dormia na sala. E dorme, porque o cara não aguenta. E eu deixava. Fazer o quê? De passar. Agora você vê, eu também, muitas vezes. Agora você vê, diante disso, com quanta uma carga horária monstruosa. Não dá. O cara tem que ser super-herói. Infelizmente, nós estamos encerrando. Madonna, não começamos ainda? Mas que? Tenho culpa que você fala muito. Eu nada. Ainda você está me perguntando, você vai me... Escuta, tem algum outro no forno desses tantos que você já escreveu? Não. Nesta linha, por exemplo, não. Que eu achei excelente. Não, sim. O livro, pessoal, na boa, desculpe o corpo presente, sim. Mas é uma obra-prima mesmo, particularmente pela sua intenção, pelo seu envolvimento, e é um livro envolvente. Muito bem escrito, muito bem editado, parabéns à Lumen, que olha, eu não conhecia essa editora e foi uma belíssima surpresa mesmo. E ter conhecido você então, nem se fala. Voltando, vai ter outro rapidinho? Bom, o Douglas na realidade é o primeiro de 5. Realmente eu não estou tendo tempo. Modéstia, você está na fase modesta da Não, vida, mas né? um dia eu vou aposentar. Um dia eu aposento ainda. Eu ainda vou conseguir aposentar. Eu vou poder continuar. Bom, naquele condomínio que você mora, você tem que se aposentar e rapidinho. Não, mas lá você não tem o meu jardim para mexer, cara. Não adianta lá. Eu vou pro meu jardim, cara. Mas então, vai ter rápido? Não, ainda não. Porque este ano eu vou lançar agora 2 livros no segundo semestre. Eu estudo, como eu havia dito, a questão da imagem. Eu estudo Sudário de Turim também. Então eu vou lançar 2 livros agora. Um é um romance também, sobre o Sudário de Turim, a saga perdida do Sudário, a saga desconhecida do Sudário de Turim e de sua igreja. Então eu vou contar a história do Sudário de Turim, desde da fabricação do linho até o século XIX, quando o sudário é fotografado pela primeira vez. E a partir daí o sudário passa a ser o quê? Um objeto de pesquisa histórica e de pesquisa científica. Então, esse vai ser o primeiro volume, vai sair no segundo semestre agora, está quase pronto. E no segundo semestre vai sair também um livro do Sudário, mas é um livro baseado numa pesquisa... O mesmo tema? É o mesmo tema. Mas a questão é o seguinte, esse segundo livro é um livro calcado em cima de um curso que eu dei no Museu de Arte Sacra de São Paulo. Então, muitas pessoas me pediram, e eu falei, eu vou fazer um livro. Que é um livro, na realidade, não digo água com açúcar, mas é um livro que eu vou fazer todo um trabalho arqueológico do Sudário. Então, uma arqueologia também da imagem. Então, esse é um livro... Não, eu estou tentando ver... O outro, sim. O outro livro tem 500 páginas ainda em Word, não está ainda... Nossa. Então, vai ser o primeiro volume. Então, o outro vai ser grandão. Esse provavelmente não vai ficar tão grande, não sei também. É que nem o Douglas, né, para ficar tanto, ficou com quase 300, 400 páginas. Mas também ele tem um tamanho pequeno, né? Mas é porque também a letra diminui. Como eu te falei já a segunda vez, eu não vou falar mais, hein?
terminamos. Agora já as nossas cabeças estão cortadas aqui. Definitivamente. A Luciana está maluca lá. Tá xingando lá. Vai cá, Não, xingar não, porque ela é muito educada, ela não faz isso. Mas ela faz uns sinais. Como eu tô olhando para lá, eu não tô vendo o que ela tá fazendo lá atrás. Pois é, mas ela é muito discreta, muito educada. É que nem eu nos congressos, eu fico levantando a plaquinha. Aí chega uma hora e eu falo, ó, meu, não dá mais, acabou agora. Então você sabe muito bem do que eu estou falando. Meu querido. Meu caro, olha, mais uma vez agora falando sério, muito obrigado pela visita. Eu que agradeço. Nos honra sobremaneira. Tenho certeza que eles todos adoraram e exigimos a tua volta o mais rápido possível. Será um grande prazer. Portas, janelas, todas abertas. Definitivamente, você só vai ganhar um crachá nem a hora que você quiser, numa boa. Será um grande prazer. Você é uma pessoa belíssima. É muito bom bater papo com você. Muito obrigado. Eu acho é um bate-papo mesmo. Não, mas isso é um bate-papo. É como se nós conhecêssemos há muitos anos. Nós falamos uma vez ao telefone, né? Não, mas aquilo só 40 minutos. Só mais, meu, deu quase uma hora. Não, mas é a nossa característica. Quando a gente acha alguém assim, digamos, com o mesmo perfil, vai longe. Né? Isso é muito bom. Não precisa nem ter pinguinha e cervejinha, né? Vai embora numa boa. Imagina se tivesse pinguinha e cerveja. Pessoal, nós conversamos com o mestre Jack Brandão, que trouxe ao mundo o Douglas e a Busca da Luz. E o Livro de Luz. E o Livro de Luz, que, olha, eu recomendo para adulto, criança não, mas o jovem a partir dos 14 anos já está de bom tamanho, né? Olha, um livro muito bem editado, um belíssimo de um presente para qualquer pessoa que queira se instruir ou então acender alguma centelha para uma boa pesquisa, uma boa instrução. Vale cada centavo, custa só R$280. Nossa, já pensou? A gente nunca fala o valor, aliás, porque eu nem sei mesmo. Gente, mais uma vez, muito obrigado, pessoal da técnica, a Luciana, o Verão, toda essa trempa que nos inserem nas maquinetas que vocês possuem. Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere em todo o universo lusófono, dando-nos uma audiência muito boa, principalmente bastante gabaritada, bastante aquilatada, que naturalmente vão adorar você. E também a jornalista Mariana Mascarenhas, que fez essa nossa ponte. Nossa assessora de imprensa. Sobremaneira, que é a Mariana Mascarenhas, é localizada no www.ecoarassessoria.com. Acho que é isso mesmo, né? ecoarassessoria.com.br. Uma menina bastante gentil, menina mesmo ainda, porém muito eficiente. Mariana, muito obrigado. Pessoal, até a próxima. Muito obrigado pela paciência, a audiência e principalmente a nossa amizade. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.